Olá, estudantes! Eu sou a professora Juliana. Iniciaremos a aula de língua portuguesa. Verbos irregulares. Bem, iniciaremos um estudo aqui bem amplo da classe gramatical verbos. Mas não se assustem, que será possível aprendermos. De forma gradativa, devagar, uma primeira parte aqui, uma outra parte ali e nós vamos conseguir. Bem, hoje será apenas uma pequena parte. Afinal, os verbos, eles merecem um estudo tão grandioso. Eles são o centro das palavras, não é mesmo? É extremamente importante, estão na frase que nós falamos quase em todas. É a construção da nossa comunicação. Os verbos, eles constituem um chamado de oração, que é uma frase que tem um verbo. Então chega de conversa e vamos para o conteúdo. Quando nós pensamos em uma definição para verbo, nós podemos entender que os verbos são formados por um radical, mais uma terminação, não é mesmo? Bem, mas os verbos, eles são classes gramaticais que normalmente eles expressam uma ação, um estado ou um fenômeno da natureza. Por exemplo, ela lê muitos livros. Ler é ação, fazendo algo. Eu estou animada. Representa estou um estado, uma maneira. Choveu muito ontem. Um fenômeno da natureza. Então, os verbos, eles flexionam, eles mudam em tempo, em modo, pessoa e formas nominais. E os verbos também constituem a oração. Lembra que eu disse para vocês? É uma frase que tem um verbo. Por exemplo, se eu disser para você assim, cantei. Cantei. Você entende que essa palavra expressa algo que foi feito por mim. Porque o verbo está conjugado. Eu cantei. Apesar de não ter dito eu, você entende que eu cantei. Agora, um outro detalhe. Cantei determina que algo foi feito, não é mesmo? Então, eu também não falei a palavra ontem, mas você entende que é do passado, cantei. Então, não foi preciso, né, o pronome eu e nem a palavra ontem. O próprio verbo flexionado traz essas informações. Portanto, um verbo pode se flexionar de muitas maneiras. Apresentam alterações. Isso significa que por causa das flexões verbais, cada verbo da língua admite terminações diferentes. Quando dizemos que vamos conjugar um verbo, significa que apresentaremos flexões, ou seja, terminações diferentes. E aí, podemos falar dos grupos que esses verbos pertencem. Existem os verbos regulares e irregulares. E, em especial, estudaremos irregulares hoje. Por exemplo, o verbo comer, ele segue um padrão, um modelo, que todo falante da língua portuguesa consegue flexionar facilmente. Já o verbo irregular não mantém um modelo. Por exemplo, o verbo fazer. Você já deve ter observado que uma criança entre 4 a 5 anos, quando vai dizer uma frase com o verbo fazer, tem uma tendência a se complicar. Talvez ela utilize a conjugação eu fazia o desenho. Eu não fazia nada. Por que será que a criança usou essa flexão? Bem, fazia, ao invés de dizer fiz. Fiz é a forma correta. Provavelmente, ela comparou, ela estabeleceu, fez uma analogia, ou seja,
relacionou os verbos que são regulares e que seguem o modelo. Por exemplo, comer, comi. Bater, bati. Fazer, fazi, que é incorreto. No entanto, esses verbos, o verbo fazer, ele é a comprovação de que nem todos os verbos da língua podem ser conjugados por um modelo sempre. E é o que nós vamos então observar. Encontra-se definidas em 3 estruturas a conjugação verbal. Primeira conjugação são os verbos terminados em AR. Lembrem-se disso, é algo que devemos ter bem esclarecido. Bastante atenção, estudantes. Os verbos chamados de primeira conjugação terminam-se em AR, cantar. Segunda conjugação são os verbos terminados em ER. Por exemplo, correr. Terceira conjugação, os verbos terminados em IR. Verbo partir. Há um detalhe importante que eu gostaria de chamar a atenção de vocês. Nós não citamos aqui, mas é importante que vocês saibam. Existem os verbos terminados em OR. E estes são considerados de segunda conjugação. Sabe o que isso significa? Que antes, que a origem deles, eles terminavam em ER. Por exemplo, o verbo pôr. Antigamente era chamado, era a sua forma ortográfica era poer. Então, os verbos terminados em OR, eles estão classificados na segunda conjugação. Existem, contudo, verbos que não se encaixam. Tudo aquilo, então, que nós já falamos. Os verbos que não seguem um modelo. Eles possuem uma alteração no radical ou também nas terminações. E são chamados de verbos irregulares. Exemplos. Temos alguns exemplos. Vamos observar então. Quem são esses? É o verbo ser, estar, haver, por, saber, poder. Verbo medir, fazer, vir, dar, trazer, dizer. Querer, pedir, ouvir, caber. Uma lista, não é mesmo? E a conjugação? Como que é feita, então, a conjugação dos verbos irregulares? Não existe regra para a conjugação desses verbos. Em alguns verbos, a alteração ela pode ocorrer no radical, naquela parte importante da palavra, a parte que trata da raiz, Em alguns casos, as alterações também podem acontecer nas terminações, que são chamadas de desinência. É importante nós entendermos que os verbos, a palavra, ela tem elementos estruturais. Sim, são pequenas partes, unidades significativas que compõem a palavra verbo. E quais são essas partes, então? Chamamos de radical, vogal temática e desinência. Como eu disse, radical é a raiz, é o significado. O radical, junto com a vogal temática, eles formam o significado, constrói o tema e faz a conjugação do verbo. A desinência são as terminações e elas expressam o modo e o tempo. Situa o verbo em um tempo. Lembra quando eu dei o exemplo no início da nossa aula do cantei? Cantei. O finalzinho, a desinência, cantei, trouxe aí, remetiu a ideia de um tempo, situou, que é o caso do tempo passado. Além de situar-se no tempo, ele também traz a questão de número pessoa.
que indica se é singular ou plural. Cada parte é extremamente importante para identificarmos as alterações. Por isso que estamos vendo assim, de acordo com o exemplo, ó. Temos a parte que está de cor diferente, não é mesmo? Ó, pedra. O radical aí, então, seria o quê? O P, o E, o D e o R. Já o que eu acrescentei posteriormente aí, o eiro, já foi chamado de quê? De desinência, não é mesmo? Terminações. Ser classificado de verbo irregular não significa que todas as formas conjugadas sejam irregulares, sendo possível que haja formas conjugadas de verbos irregulares que se encaixam nos modelos da conjugação regular. Então não dá para saber, né, se vai ser totalmente irregular. Em alguns momentos eu tenho a presença também da forma regular. Olha o exemplo, ó. Exemplo então, alterações nos radicais. Verbo medir, observem, medir. Ó, medir, eu tenho a conjugação meço, eu meço. Teve uma mudança brusca, não teve? Ó, D passou para C cedilha. Só que aí eu posso entender que o radical aí, o MED, essa palavra, ela se manteve, trouxe esse radical. Mas quando eu faço a conjugação, tem uma mudança que é totalmente diferente, que é irregular. E aí tem o mesmo com pedir, eu peço, trazer, eu trago. Olha, do Z passou para o G. Ouvir, eu ouço. Exemplo de verbos irregulares com alteração nas terminações. Verbo dar. Eu dou. Observem, então essa terminação do O é chamada de regular. Eu estou também, ó, ele quer. Tá vendo que houve um mix de regular com irregular? Algumas letras, elas se apresentam com a forma, ela remete à forma do verbo normal. Ó, fazer, né? Ele faz. Observaram? Faz. Fazer teve o Z, continua com o Z na terminação dele. Agora, tipos de irregularidades, né? Nós vamos falar sobre tipos. O que a gente tem que entender? Que em alguns casos é possível definir, né, padrões semelhantes e que pode ser uma forma menor, chamando de ligeira, ou mais acentuada, ou seja, uma forma mais intensa, né? Então, pode ser que essas mudanças, né, essa alteração, ela pode ser menor ou pode ser maior. E a gente vai citar um novo termo, que é chamado de verbos anômalos. Quem são esses verbos, né? Sobre a definição de anômalos, precisamos observar o seguinte exemplo que farei agora. Notem a frase. Imaginem um pai e ele vai apresentar a família. É um exemplo. Eu sou seu pai. Tu és meu filho. E ela é a sua mãe. Então, somos uma família. Perceberam que dentro desse contexto eu utilizei sou, és, é e somos. Conjugação do verbo ser em diferentes pessoas. E o radical? Ele apresentou profundas mudanças? Apresentou, não é mesmo? E a essa variação chamamos de verbos anômalos. Isso mesmo, são os verbos que apresentam essas mudanças. Mudanças que não tem como nem estabelecer por que mudou e o que mudou. Então, esses verbos são verbo ser e ir.
são os únicos e chamados de anômalos. O mesmo acontece também, né, com o verbo ir e o verbo ser. Eu dei o exemplo só do verbo ser, não é mesmo? Na frase que o pai apresenta a família. Mas o verbo ir também, ele faz uma mudança brusca. Olha só, vou, fui, irei. Perceberam? Grandes mudanças. Os verbos que estão aqui, que é o caso também, fazer, faço, poder, posso, dizer, digo, houver, houve. Todos esses verbos, eles trazem essas mudanças fortes. Olha eles aqui, ó. Todos apresentam grandes mudanças. E essas mudanças, elas acontecem principalmente quando os verbos estão conjugados no pretérito perfeito do indicativo. Já nós vamos falar um pouco mais sobre esse tempo, né? E o que é que expressa esse modo indicativo. Mas antes, vamos entender a palavra pretérito. Toda vez que vocês ouvirem a palavra pretérito, é um passado, tá? É um passado. E indicativo? O indicativo é um modo, uma maneira que quer expressar, que no caso é uma maneira certa, né? Então, quando esses verbos eles estão conjugados nesse tempo e nesse modo, consequentemente, esse radical será diferente também. E aí tem o pretérito perfeito, que também traz essa mudança. O exemplo citado vai ser com o verbo querer. Isso mesmo, o verbo querer. O verbo querer, ele apresenta alterações no seu radical e nas suas terminações. Então, ele vai apresentar duas maneiras diferentes. E quase em todas, né, em diversas formas verbais. Só para a gente poder notar já, né, inicialmente, essa mudança, olha só, ele transforma em quis. Como assim? Lá no verbo querer, né, que tem a presença do R, do E, eu já mudei para o S? Isso mesmo. A gente colocou alguns exemplos aqui, mas nós vamos ver de forma bem específica já. Então, a forma que ele foi conjugada na primeira e na terceira pessoa do singular, do pretérito, do passado perfeito, é quis, terminada em S, né? E um detalhe importante, não é Z, né? Por mais que a pronúncia pareça com Z, a gente utiliza o S, tá? Agora sim, uma tabela, né? Uma conjugação dos verbos. O que nós podemos entender? Temos aqui uma tabela de conjugação do verbo querer. O verbo querer é um verbo de segunda conjugação. E as formas nominais que os verbos vão exercendo, né? É interessante falar que formas nominais, pessoal, é chamado de gerúndio, particípio, infinitivo. Aí você pode fazer a pergunta do tipo, formas nominais? Nós estamos falando de verbo e a professora trouxe nominais que se referem a nomes. Isso mesmo. As formas nominais que os verbos exercendo função de nome. Então, os verbos, em alguns momentos, eles vão exercer essa função mesmo de nome. E são três, né? Vamos iniciar por gerúndio. Gerúndio. O que é o gerúndio, né? O gerúndio, ele expressa uma ação em acontecimento. E ele é demarcado pelas terminações, tá? As três últimas letras é o NDO, né? Olha o querendo, fazendo, cantando. Todas essas terminações, elas indicam algo em processo. Um exemplo claro que eu vou dar aqui. Maria está querendo muito um novo tênis. Então, esse querendo é o gerúndio. E o infinitivo? O infinitivo é o nome do verbo. É a forma como ele aparece no dicionário. Isso mesmo. Ele não se situa em nenhum tempo. Quando eu digo para você querer, você não sabe me dizer se é presente, se é passado, né, se é futuro, ele não está situado. Mas se você precisa entender o que é o conceito de querer, você vai encontrar no dicionário dessa forma. Você não vai encontrar, por exemplo, queria, você não encontra dessa forma. Então, as terminações do infinitivo são essas, terminadas com uma vogal seguidas de R.
E aí um exemplo de uma frase, vamos puxar o mesmo exemplo, né, daquele da Maria. Maria, ela estava querendo um tênis. Já que no infinitivo a gente pode dizer assim, ó, o querer da Maria era tão forte que juntou dinheiro para comprar um novo tênis. Olha o querer. O querer é o nome dessa vontade intensa que a Maria, né, estava para comprar um tênis. E observem que ele veio acompanhado do artigo o querer. Então, esse verbo querer aqui, ele teve uma função de nome, de substantivo. É importante a gente perceber, né, que a função, né, do verbo exercendo uma função de nome, de substantivo. Por exemplo, a frase eu quero, eu quero. Você entende que a frase está no presente, não é isso? Uma ação do momento, eu quero. Agora, se eu disser para você assim, eu quis, remete a um passado. E é pretérito, lembrem-se disso? Pretérito, é um passado. E aí você pode observar aqui, ó, pretérito imperfeito e pretérito perfeito. E pretérito mais que perfeito. Aqui eu já estou falando para você de tempos, não é mesmo? O modo, então, seria um indicativo. O que um indicativo remete? Remete a essa certeza, tá? E dentro do indicativo, eu vou ter mais 6 tipos. Isso, vou ter o presente, vou ter os 3 tipos de passado e 2 do futuro. E você consegue, então, entender como que esse verbo, ele se situa nesse tempo. Por exemplo, se eu disser para você assim, ó, eu queria. Eu queria é um passado, não é mesmo? É um passado. Só que é um passado que já aconteceu, mas eu continuo querendo. Essa é a questão da conjugação. O modo, ele revela para a gente algumas características a mais. O pretérito chamado de imperfeito é isso. Ó, eu queria, né? Eu queria, mas é algo que eu ainda posso continuar querendo, não é mesmo? Eu queria. Então, o imperfeito, ele demonstra essa ação que não foi acabada. Ele é imperfeito, né? Ele não está concluído. Agora, quando eu digo um pretérito perfeito, eu quis. Olha o verbo regular, olha a forma, né? Olha a mudança que teve com as letras ali. E observem também essa transmissão. Eu quis. Quis é algo que já acabou. Eu quis. Hoje eu não quero mais, né? E tem o mais que perfeito, que também é 2 ações feitas no passado, e o futuro é algo que eu ainda desejo, né? Ótimo, então. Vamos seguindo, então, aqui com as tabelas. Observem que elas estão aqui destacadas, né, por um círculo, para você entender que essa mudança, ela foi feita assim, sem seguir nenhum padrão, nenhum modelo. Observem, né, a troca das letras, a forma como ela foi conjugada, né, lembrando sempre, retomando sempre a ideia que o verbo na forma dele era qual? A forma do infinitivo. Era o verbo querer, né? Então, é essa diferença que nós temos que perceber, né? Que o querer mudou totalmente quando eu conjuguei lá no pretérito mais que perfeito, que é eu quisera, tá? Isso que é interessante a gente conseguir perceber aqui. Aí tem um modo subjuntivo, que já vai expressar uma dúvida, né? Os verbos conjugados, eles passam essa ideia de não ter certeza, que é o contrário do indicativo. Também temos aí as formas destacadas, que é interessante que nós vejamos e entendemos, né? Olha como a mudança, gente, ela foi assim, né? Uma mudança enorme, né? Verbo querer, volta lá. Aqui no pretérito imperfeito do subjuntivo, se eu quisesse. Olha só. E depois no imperativo negativo, né? Que o imperativo é essa questão de induzir, né? De pedir. E aí, não queiras. Tá vendo? São particularidades mesmo, né? São mudanças de letras.
presente também trouxe essa mudança, ó, que eu queira, que tu queiras, né? O futuro e o imperativo afirmativo. Agora, a conjugação com o pronome oblíquo átomo. Interessante aqui, hein? Muito interessante. Nós vamos falar sobre pronome agora. Verbo trouxe a questão das formas nominais, de substantivos, e agora também temos o pronome. Tudo bem ligado, né? Bem amarrado aí. Pois é, o pronome oblíquo átomo, nós temos, né, um pronome. E aí eu vou resgatar um estudo lá sobre a nossa aula de pronomes. Isso mesmo, pronome caso reto. Nós observamos que os pronomes de caso reto são aqueles eu, tu, ele, nós, vós e eles. Nós observamos na tabela, né? Eles estão aqui, ó, eu, tu, muito bem. Esses pronomes, eles exercem função de sujeito, né? São colocados, exercem função. Agora, já o oblíquo, a função é de complemento, é de substituir, né, o objeto. Ele até evita repetições quando você utiliza, né? Por exemplo, a frase da Maria, não podemos perder, né, de vista lá. A Maria precisava de um tênis, então ela estava querendo. Olha, eu substituí, perceberam? Eu não coloquei a palavra novamente, o que ela estava querendo? Ela estava querendo um tênis, mas eu coloquei o quê? O artigo o. Esse artigo o lá que está no gerúndio lá, ó, querendo, perceberam? É um complemento, não é isso, daquilo? E é isso, ó, eu quero, ó, eu queria, e aí vai, olha, então ele tem a função de substituir mesmo, né, o objeto, para você não venha citar novamente o que você realmente estava querendo. Aí o modo novamente, subjuntivo, imperativo, infinitivo. Lembrem-se, né, que o subjuntivo vai demonstrar e vai transmitir essa ideia que não é certa, né, é duvidoso, ó, que eu o queira, tá? Se eu o quisesse, quando eu o quiser. Observaram toda essa flexão? E vamos falar um pouquinho agora sobre os verbos irregulares fracos, né? Quais são eles, então? Medir, ouvir, pedir, ansiar, perder, valer, remediar, estrear, sacudir, sumir, enxaguar, adequar. Esses são considerados o que, então? Eles apresentam as mudanças, apresentam as alterações, só que de uma maneira mais não tão intensa assim. Olha só, o verbo medir, no presente do indicativo e no presente do subjuntivo, né? Ele é o verbo medir, forma do infinitivo. Agora, eu meço, que eu meça. Perceberam? Uma troca mínima, não é mesmo? Uma flexão de mudança apenas ali da última letra, de O para A. Ah, tem uma regrinha aqui, a regra do Mário, né? Um nome aqui que vai facilitar o que a gente lembrem desses verbos. Então, os verbos que terminam IAR são todos regulares, com exceção de 5 verbos cujas iniciais formam a palavra Mário. Isso mesmo. É algo que faça com que a gente lembre-se, né, do momento em que a gente estiver diante desses verbos. Então, lá, ó, quem são esses verbos? Ó, mediar, começa com M, não é mesmo? Ansiar, remediar, incendiar e odiar. Todos esses verbos que eu citei agora são exceções, ou seja, as terminações deles não vai adquirir aquele formato citado lá, ó. Tá vendo, ó? Terminados com IAR são todos regulares. Sem citar esses que agora, que é o medir, ansiar, remediar, incendiar e odiar. Esses são irregulares. Diferenças entre os verbos regulares e os verbos irregulares. O verbo regular, nós entendemos que ele sempre vai utilizar, né, o mesmo radical, os mesmos fonemas, para marcar as flexões do verbo.
É padrão. Ele tem as desinências, tem as terminações que vão indicar pessoa, número, tempo e modo. Então, esse nós estamos falando dos verbos regulares. Agora, aqueles verbos que já modificam, que alteram no radical e pode alterar também até nas terminações, são chamados de irregulares. Prontinho. Aqui está a nossa aula, aqui está a nossa aula, não é isso mesmo? Verbos irregulares. Falamos um pouco sobre eles e citamos também os regulares. Agora é com vocês, estudantes. Isso mesmo, temos a teoria, agora vocês vão exercitar essa prática aí. E para acessar a nossa plataforma SMED-GV, basta apontar a câmera do seu celular para a imagem que aparece no canto da tela. Se inscreva no nosso canal do YouTube, SMED-GV. Não deixem de estudar. Isso mesmo, reveja as nossas aulas, faça suas anotações. Um abraço, até a próxima aula.